Olá, gente. Este é o 76º vídeo educativo da saúde integrativa. Aqui quem vos fala, Dr. Neemias Ramos. Hoje é 1º de fevereiro de 26. Vamos falar sobre por que começar a saúde pelo DEXA. Que nome estranho, gente. Para os nossos colegas é mais ainda, tá? Gordura visceral alta levando a inflamação endotelial crônica, início de qualquer e toda e qualquer doença e abreviação da nossa vida finalizando sem autonomia. Isso explica o DEXA. DEXA. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você mediu a sua inflamação real? Ou seja, você sabe que dá para medir a inflamação real? Porque a grande esmagadora maioria dos médicos não sabem, infelizmente. Gente, não estou falando de dor, não estou falando de colesterol isolado, nem de um exame feito às pressas. Estou falando da base inflamatória do seu corpo. A maioria das pessoas não fica doente de repente, a acaso. A doença não começa com nome, como a doença X, ela não vem com nome na testa. Ela começa indiferenciada, incompleta, sem nome, silenciosa, sem diagnóstico, sem tratamento, quadro clínico incompleto, e o médico fica tratando sintomas de forma isolada, atrasando o diagnóstico, porque ele não investiga, ele só trata o sintoma. Dor, novalgina, tá? Vômitos, remédio para vômitos. Enquanto você acha que está tudo bem. E ela está crescendo por dentro. A gordura visceral, aquela que o DEXA mede, não é estética. DEXA é o nome do exame, gente. É uma sigla, tá? Que é um exame que é para avaliar principalmente e medir em gramas a gordura visceral, aquela que fica na buchada que o cirurgião plástico não consegue tirar, tá? E mede a quantidade de músculo, mas o mais importante é a gordura visceral. Não é estética, não é vaidade, gordura visceral. Ela é inflamação endotelial crônica, tá? E é aquela que aparece às vezes nos exames de eco, né? Como esteatose hepática, vocês já escutaram essa, né? E então, ela que prepara o terreno para doenças metabólicas, doenças endócrinas, doenças autoimunes, câncer, doenças degenerativas, até doenças da mente, tá? Tudo começa antes do diagnóstico. Quando a doença mostra a cara, quando ela ganha um nome, quando ela se individualiza, muitas vezes já estamos na metade do caminho. Então, assim, e não confunda, por favor, gordura visceral não é aquela gordura que o cirurgião plástico tira porque é feio, os culotes, essa que se retira pela lipoaspiração, não, ela está lá dentro, tá? Ela não se trata desta maneira. Aquela gordura que está por fora, essa aí não é a gordura mortal. Ou pior, então a gente pode estar na metade do caminho, tá? Ou pior, na fase final da vida, sem autonomia, sem força, sem tempo de reação. Por isso eu digo algo que parece simples, mas muda tudo.
o primeiro exame da vida adulta deveria ser o DEXA, e não o último, é o primeiro. Se o DEXA está normal, ótimo, você ganhou tempo. Se está alterado, é ali que a investigação começa, é ali que começa a nossa batalha. Antes da doença, tá? Não deixe para a última hora. Na saúde, como na vida, às vezes não existe o próximo trem. Talvez essa seja a sua última viagem de oportunidades. Talvez seja agora. Eu sempre digo aos meus pacientes, se não tivéssemos uma base inflamatória, talvez vivêssemos muito mais tempo com autonomia, bonitos, inteiros, não destruídos. Quanto maior a inflamação de base, maior o impacto de qualquer doença. Eu vou repetir, quanto maior a inflamação de base, maior o tempo de qualquer doença. Mais cedo ela aparece, mais rápido ela tira a autonomia, mais cedo a vida termina. Então, meus amigos, não por falta de tratamento, mas por ter começado tarde demais. Isso não é um alerta só para os leigos, também para nós, profissionais de saúde, que às vezes nos perdemos no meio de protocolos, exames soltos e diagnósticos tardios, como cuscos em dia de procissão. Sem ofensas, só um chamado à consciência. Eu não escuto, não enxergo nenhum profissional da saúde, principalmente os médicos, falando sobre isso, alertando sobre isso, né? Aprofundando esse tema. Não tem essa conversa. No ano passado, no início do ano passado, 25, houve uma reunião com mais de 50 especialistas do mundo inteiro e levantaram essa questão, que a questão primordial do ser humano é a inflamação. Ou seja, essas pessoas precisam quantificar, precisam fazer esse exame. Só um chamado à consciência. DEXA não é exame de fim de linha, por favor. É exame de começo de vida. Quanto antes você mede, mais tempo você ganha. Depois pode ser tarde demais para medir, porque as pessoas não ficam doentes, elas vão se estragando de uma hora para outra. Elas não se estragam de uma hora para outra. É toda uma construção realizada pela própria pessoa, pelos maus hábitos, que é o protagonista, sendo a genética uma mera adjuvante, lá do ladinho, lá longe, chegando em um momento com patologias bem claras, finalizando a sua vida, mais precocemente, na maioria das vezes sem autonomia. Não terceirizem a sua doença à genética, mas sim aos seus maus hábitos de vida. Agradeço a atenção.